A creche tempo? dela é até os 5 anos, né, então acho que a gente, vai tentar manter na creche que ela já vai até os 5 e aí para a Ah, ok. escola, a gente até o Bruno até perguntou na creche para as meninas que estavam lá, se elas conheciam alguma escola que seja boa, em Gaia mesmo, que seja pública. E aí eles indicaram algumas e também dei uma pesquisada, mas nada assim a fundo, para ser bem Ah, sincera, ok. em escola privada, mas assim, nada a fundo mesmo, porque o que que eu tenho em mente para Cecília, pelo menos eu mãe, Aham, né, é que, por exemplo, o inglês, a gente sabe que eles vão aprender na aham. escola e eles vão sair ali com o nível B2, eu acho, já B1, que seja. Então eu não vou colocar ela para fazer idioma, tipo, extra, de inglês. Aham. A gente quer colocar ela agora, para questão de escola mesmo, em um curso de francês ou alemão. Então, Ah, tipo, de pequeno nossa, poliglota. não, é de pequeno porque, assim, eu sei que o alemão ou o francês, para ela vai fazer diferença quando ela Aham. estiver mais velha. Sim, claro, E o claro. inglês não é diferença aqui. O Não é um maior diferencial aqui, o né. maior investimento é, sem dúvida nenhuma, a educação, porque é o que eu do nosso lado, só para por exemplo, você perguntou da particular e tudo mais, é caro. É E isso. o problema da particular não é só que é caro, porque assim, beleza, é um pouco mais caro que a creche, por exemplo. Só que assim, conforme vai avançando, vai ficando mais caro. Então, assim, você matricular uma criança numa escola particular, para nós seres humanos normais, né? Não, você até faz um esforço ali e encaixa. O É, problema é quando aquela criança ali já tá 3, 4 anos, já começa a pagar muito, porque é, e vai aumentando o valor da é. matrícula conforme vai avançando a Vai idade. avançando o nível. E aí isso aí já isso que pesa. Então, do nosso lado, o que a gente tem não é nenhum plano, mas pelo menos é algo que a gente pensa juntos assim, ela agora está na creche, é uma creche particular, inclusive a gente tá gravando aqui. Um abraço pro pessoal do TI. É, a gente paga normal e tal. Quando ela fizer 3 anos, que aqui só vai até os 3 anos, a gente quer que ela vá para a escola pública normal. E esse investimento que a gente vai fazer, digamos, em atividades extras. É É isso, isso. botar ela numa natação, num esporte. Será que ela vai querer fazer luta? Vai querer fazer balé? Vai querer fazer. é, Vai querer andar de cavalo? Tipo, ela andou de cavalo pela primeira vez, há pouco menos de um mês atrás. Ela todo final de semana pergunta se ela vai andar de cavalo. Então, assim, o que que ela vai gostar? A É gente vai isso. incentivar. E conforme for, então, assim, a gente pensa em manter ela na escola pública, pelo menos é a nossa realidade hoje, e o dinheiro do investimento trazer mais para atividades. É É, o que você falou, tipo, fazer o francês, isso também é importante, é uma língua extra, né? e assim, tipo, parte de idiomas, acho que, pelo menos aqui aqui em Portugal, mas acho que aqui na Europa no geral, acho que a gente quando tá no Brasil, a nossa maior preocupação é colocar o filho no inglês, para aprender o inglês, só que isso aqui, as É crianças o já normal. saem da escola falando, é o normal. E aí, pelo que eu pesquisei um dia conversando com o pessoal, acho que ele também pode escolher uma segunda língua, para pra criança quando tá na escola. Então, para mim assim, se ela estiver no público, ela vai conseguir, ter outro idioma, ela vai conseguir falar o inglês, ela vai poder, sei lá, escolher um espanhol que seja na escola, mas a gente quer que realmente ela aprenda ou um francês ou um alemão. Ah, legal. A gente já falou, tipo, isso é algo que a gente tem combinado em casa entre eu e o Bruno, é que ela vai Que vocês fazer vão outro investir idioma. nisso, né? É, E para qual outro é idioma. Porque assim, a natação, por exemplo, é algo que eu já queria ter colocado ela desde os 6 meses e não coloquei, mas eu acho que natação também é algo que eu não sei nadar, e eu acho que a natação é algo que é essencial para a vida do ser humano, porque em uma situação, tipo, sei lá, você tá na praia, você consegue se virar, sei lá, um barco quebrou, você consegue se virar, eu sei nadar, então eu acho que é importante, então quanto antes e ela tem medo de água. Ah, Ela tem medo quando a água vai na cara dela, ela tem medo. Então, pra gente foi, tipo, tentar quebrar essa barreira dela de medo mesmo, maneiro. de incentivar ela a não ter medo das coisas. Eu fiz natação desde bebê, e durante a minha infância toda. Tem até um corte aqui nesse canal, se você procurar por Fui na Caverna Bina Gil a nado, é uma história engraçada aqui que tem um corte aqui, mas é isso, eu nunca tive, eu sempre tive essa proximidade com o mar, com água, inclusive um dos fatores que fez eu escolher vir por Porto, tem um pouco disso, do Porto tem a natureza, um É acesso isso. fácil à natureza, ou Lisboa, assim, eu acho que é mais complicado.
Então, isso e a questão são duas coisas que eu acho que, ah, isso é um achismo, é uma opinião, né, mas eu acho que, eh eu pensei agora em agrupar isso, eu não sei se é a melhor maneira, mas são assim, habilidades de sobrevivência, É digamos assim. isso, Então, tipo, nadar, saber praticar alguma luta, de tipo assim, é, pô, botar no judô ou no jiu-jitsu, uma luta ali que seja, não seja uma luta de combate, mas uma luta de submissão. Então, coisas nesse sentido, mas também se a criança não gostar, também não, não não tem o que forçar, fazer, é mas pelo isso. menos colocar para experimentar, porque eu acredito que o esporte ele ensina muito, assim, então com certeza fazer alguma atividade física vai fazer diferença. E se a criança pegar gosto por uma dessas atividades, digamos assim, que ajudam, digamos, em sobrevivências, assim, né, do tipo uma natação, É uma isso, luta, algum esporte nesse sentido, é até melhor, porque você cresce com mais segurança, assim, que estava andar de barco, alguma coisa, tipo, eu nunca tive, eu olhava assim, criança, né? Com colete salva-vidas, sei o quê. Eu falei, não precisa, você nadar. Então você sente uma segurança, você não fica com medo do barco, porque é se o barco isso. afundar, tu nada, tá tudo bem. Então é importante também, isso, se a gente puder dar isso para as crianças, essas ferramentas para que elas sejam seguras é super, super importante. É, a gente quer pôr ela também no escoteiros. Ah, mas isso é maneiro também. É, a gente quer pôr ela no tem assim, tem coisas que a gente sabe que são importantes para a sobrevivência Aham, mesmo, então é escoteiro, natação, então são coisas que isso vai fazer diferença para ela se ela precisar um dia, e o idioma quando ela tiver mais velha também vai fazer diferença. você estava falando do idioma e eu estava a falar, pô, tô muito português. A Cecília tá falando assim já. Elas vão falar assim, vai ser É, eu bonitinho. acho tão fofinho. Também acho. Eh, o alemão e o francês, você tem um porquê dessas línguas, assim? Por que que não eu imagino o porquê, tá, eu tô aqui trazendo, por que que não, sei lá, o holandês ou entendeu? Por que que o alemão e o francês? Porque, a maioria das empresas que tem hoje aqui em Portugal, tipo, na questão de trabalho mesmo, a maioria são da Alemanha Aham, ou a maioria é francesa. Então, se ela tiver que prestar serviço eu vejo muito, por exemplo, alguns amigos que trabalham para empresas que são da França e se vê tendo que fazer o francês agora. aham, Então é algo que eu acho que é importante e vai fazer diferencial para ela neste sentido. Como eu disse, o inglês não vai ser um aham. diferencial no currículo, mas acho que outro idioma sim. Sim, quando eu cheguei aqui em Portugal, o primeiro lugar que eu trabalhei tinha uma menina que ela falava francês, inglês todo mundo fala, né? Então, por que que eu acho que, me metendo aqui na vida da tua filha, por que que eu acho que o francês pode ser também mais interessante? Muitos países, principalmente ali da meiuca, Suíça, É, norte da Itália, falam francês. é, Então, o tem francês ele abrange. abrange muito mais. Inclusive na Alemanha, dependendo da região, eles também devem falar francês. O que a gente deu uma pesquisada também é que tem, por exemplo, Luxemburgo, acho que é o Luxemburgo francês, também. na Suíça tem uma parte que acho que é italiana, uma parte alemã e uma parte francesa, Isso. se eu não me engano é isso, e o idioma deles mesmo. Então, assim, eu acho que se ela for viajar para Aham. qualquer um desses países, ela consegue se virar. Sim, Tipo, e sim. não é nem para morar, é para passear E mesmo. aqui tem o Erasmus, né? Tem, Que aqui tem. você pode estudar em outro país A durante minha o tempo. sobrinha tá aqui em Portugal e ela faz faculdade no Minho, em É Braga, então isso, é. todo dia ela sai de Gaia para Braga. Aham. E aí ela falou que estava pensando em fazer o Erasmus, mas, ainda é algo que é para o futuro dela, Ah, assim, ela maneiro. ainda não Mas é uma experiência legal, sim, porque acho que tu faz um semestre do seu curso, só que em outro país, né? Tipo assim, que é, você. E eu acho que o Erasmus mesmo que seja, por exemplo, na França, o Erasmus em si, ele vai ser em inglês. é, Porque ele é é feito por isso mesmo, estudantes do internacional. internacional, então, tipo, mesmo. Então eu tenho que saber, eu quero estudar, por exemplo, sei lá, a gente falou antes do podcast sobre moda. Eu quero fazer eu tô estudando moda, eu quero fazer um semestre. E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, o link do episódio completo tá aqui na descrição. Valeu!